Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro. As Bíblias que a gente usa aqui na igreja é a página de número 251 do Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos de 18 a 22. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 18 a 22 é o texto que vai conduzir a nossa reflexão nesse tempo. Peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Quem, Senhor, pode entender a tua mente? Tua palavra diz que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Por isso, Senhor, queremos clamar nesta hora pela iluminação do teu Espírito Santo. Que através do teu poder, agindo em nós, possamos entender a tua palavra. E entendendo, Senhor, a tua palavra, possamos aplicá-la nas nossas vidas. Fala-nos nesta hora, Pai. É como nós oramos, no nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Você ouviu já aqui nessa manhã que nós estamos nos preparando para o tempo da Páscoa. Se a gente for olhar para o calendário litúrgico da igreja no mundo inteiro, hoje é o 5º domingo da Quaresma. Quaresma é aquele período de 40 dias que vai ali da quarta-feira de cinzas até o sábado que antecede o domingo de Páscoa. Historicamente, ao longo do tempo, a igreja usa esse tempo da Quaresma especialmente para refletir sobre a sua própria fé, refletir sobre a sua caminhada com Deus, refletir sobre o seu batismo, a sua profissão de fé, o seu compromisso com o Senhor, porque é um tempo em especial, não que os outros não sejam, é claro que são, mas é um tempo em especial em que eu e você, enquanto discípulos de Jesus, somos chamados a pensar qual é o significado da Páscoa para as nossas vidas. Quando a gente se lembrar da ressurreição de Jesus, e a gente sabe que só ressuscita quem morre. Quando a gente se lembrar da ressurreição de Jesus e também da sua morte, qual é o significado disso para a minha vida e para a sua vida? Ouvir, mais uma vez, como tantas vezes a gente ouve, que Jesus morreu pelos nossos pecados, se entregou pelas nossas vidas, nos amou de tal maneira a ponto de dar de si, de dar tudo, para que nós pudéssemos encontrá-lo e viver com Ele. Veja, meus irmãos, é exatamente esse o convite que o apóstolo Pedro faz para as igrejas que ele escreve naquele momento da história. Ele estava ali na região, ele estava na cidade de Roma, ele chama, dizendo que ele estava na Babilônia, escrevendo essa carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, e ele endereça essa carta
para uma região onde hoje é a Turquia, repleta de igrejas, plantadas por ele e principalmente pelo apóstolo Paulo, chamando aqueles irmãos para refletir. Para refletir. Já tinham se passado ali pelo menos uns 30 anos desde a morte e da ressurreição de Jesus, e aqueles irmãos, aquelas irmãs daquelas igrejas precisavam pensar: qual o significado da morte e da ressurreição de Jesus na minha vida? Quais são os efeitos disso hoje? Então, como a gente sempre faz, a gente vai tentar entender aqui um pouco o contexto do Pedro, o contexto do nosso texto, e aí recolher dele algumas das suas lições. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, vai ser importante acompanhar alguns textos. Como eu disse, um dos problemas daqueles irmãos era exatamente a perseguição. Perseguição por conta da sua fé. Perseguição por conta do compromisso com Jesus. Então Pedro escreve para eles para animá-los. E ele usa diversas vezes ao longo da carta o exemplo do próprio Jesus. A gente vai ver ao longo da história da igreja, a tradição da igreja fala que tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados, foram mortos por conta da sua fé em Jesus. Então não apenas Jesus se torna um exemplo para aqueles irmãos, mas também Pedro e Paulo, mostrando para a gente que assim, levar a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, as últimas consequências, eventualmente vai trazer algum desconforto. No mínimo, um desconforto. No mínimo, uma dificuldade. Sem dúvidas, eles pensavam: vem cá, será que vale a pena eu abandonar, por exemplo, a minha tradição familiar? Será que vale a pena abandonar a fé dos meus pais? Será que eu estou fazendo a coisa certa, seguindo um carpinteiro que viveu, no caso deles, 30, 35 anos atrás, lá em Nazaré? Nazaré é lugar nenhum. É lugar nenhum. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que os meus amigos vão entender? Será que tudo isso é verdade? Então, assim, o tempo passa e os desafios à nossa fé permanecem. Se a gente for pensar a partir dessa perspectiva, a diferença entre eles e a gente hoje é só que a gente tem Wi-Fi, não é? A gente tem insulina injetável. Espetacular isso. Imagina 2000 anos atrás, o diabético. Fazia o quê? Morria. Né? A gente tem hoje o Estado democrático de direito. Tirando isso, os questionamentos permanecem os mesmos. Então, o Pedro escreve, eu insisto, para fortalecer aqueles irmãos, para encorajar aquelas igrejas. Ele vai dizer, por exemplo, se você voltar aí uma folha, 2 folhas na sua página, em primeiro lugar, que eles são alguém. Eles têm identidade. Olha aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha só, vocês são raça eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa. Vocês são um povo de propriedade exclusiva, peculiar do Senhor. Vocês têm identidade. Vocês têm identidade, vocês sabem quem vocês são. E não apenas isso, vocês têm propósito. A vida de vocês tem sentido, tem direção. Porque vocês são tudo isso a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo para aquelas pessoas: espera aí, não está tudo perdido não. Está difícil, a perseguição está vindo, a dúvida chega, mas vocês têm identidade e vocês têm propósito de vida. Tem razão para viver, sem dúvidas. Essa palavra abençoou aqueles irmãos e aquelas irmãs naquele momento da história e pode abençoar a gente hoje também. E a gente chega no nosso texto, capítulo 3, versículo 18. Repare, meu irmão, que eu não comecei a ler o início da perícope. A perícope é esse trecho que o editor bíblico, que não estava lá na carta original do apóstolo Pedro, o editor bíblico faz essas divisões para nos ajudar, para ajudar a gente a entender o texto e a ler. Eu comecei a ler no finalzinho da perícope. Por quê? Ela está englobada num contexto muito maior. Um contexto que vai começar lá no capítulo 2.
Lá no capítulo 2, em que é mais ou menos como a gente estudou na escola dominical no ano passado, o Pedro dizendo para aqueles irmãos como viver numa sociedade não cristã. Como viver numa sociedade em que Jesus Cristo não é relevante, ou pelo menos não é relevante para a maioria das pessoas, que não é muito diferente da minha e da sua sociedade hoje, da cultura em que a gente vive. 2/3 do mundo não acreditam em Jesus, não abraçam a fé em Cristo. Como viver num mundo como esse? Como viver num mundo em que o marido da gente, a esposa da gente, o namorado da gente, o noivo da gente, o amigo da gente, o chefe da gente, o funcionário da gente, não crê em Jesus? Como que a gente se relaciona com essas pessoas? O Pedro estava escrevendo para aqueles irmãos e escreve para a gente hoje também. Olha aí, a partir do versículo 11 do capítulo 2, o Pedro vai dizer, por exemplo, você vai passando o olho aí conforme eu vou falando, né? Por que vale a pena um novo estilo de vida com Jesus? A partir do versículo 13 do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: como é que eu vivo fora da igreja? Como é que é a minha vida pública? Como é que eu me relaciono com as lideranças políticas? Como que eu atuo? Como que eu falo? Como que eu me expresso? A partir do versículo 18, como é que eu estabeleço as minhas relações de trabalho? Como é que eu me relaciono com quem está sobre mim, com quem está abaixo de mim, hierarquicamente? E aí nos versículos 21 a 25, ele oferece mais uma vez, ou a primeira vez aqui, Jesus como modelo. Olha para Jesus, veja como Jesus agiu. Capítulo 3, versículo 1, e na minha casa? E com a minha esposa? E com o meu marido? E aí ele fala aí de forma muito clara, muito objetiva, quando o marido não é crente. Como é que age? E é óbvio que o contrário é verdadeiro. Se minha esposa não é crente, como é que eu devo agir? A partir do versículo 8, como é que eu vivo em paz, em harmonia? A partir do versículo 3 até o versículo 17, perdão, dos versículos 12 a 17, é como se o Pedro estivesse recebendo uma pergunta assim. Vem cá, Pedro, e se eu for humilhado? E se me tratarem mal? E se agirem comigo de forma desonesta? Vem cá, eu posso me vingar? Porque comigo é assim, bateu, levou. Não, eu não levo desaforo para casa, não. Como é que eu faço, Pedro, agora que Jesus está na minha vida? Eu posso me vingar? Eu posso devolver? Eu posso pagar na mesma moeda? Porque não tinha aquele negócio lá de olho por olho, dente por dente, não tinha esse negócio? Tinha, não tinha? Então está liberado, não está? Vingança. Como é que faz? E aí ele volta, no versículo 18, a usar Jesus como exemplo, que é o nosso texto. Como Jesus suportou o sofrimento, suportou a dor, e porque ele suportou, ele venceu a morte e venceu o mal. E pode ser que tudo isso seja um discurso muito bonito, muito legal na teoria. E aí no início do capítulo 4, ele vai dizer para os crentes daquela igreja por que vale a pena confiar em Jesus. Então assim, para a gente se situar, por isso que eu fiz esse exercício com você nesses primeiros minutos, de ler esses versículos, para entender por que o Pedro está dizendo o que ele está dizendo dos versículos 18 a 22. E uma coisa muito assim que salta aos nossos olhos é que o Pedro, ele não tem uma visão romanceada da fé cristã. Uma versão Disney, a gente diria hoje. Né? Uma versão assim, purpurina, bolinhas de sabão. Não, Jesus é bom, a vida com Jesus é boa, tudo vai dar certo, não vai ter sofrimento, vai ser só sorriso e alegria. Não, em absoluto. Em absoluto. Pedro está dizendo para a gente que eventualmente nós vamos sofrer, por quê? Porque Jesus também sofreu. Jesus também sofreu. E a confissão de fé que o Pedro faz aqui nesses versículos, ela é tão profunda, que se você lembrar do credo apostólico, lembra? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele vai falar de Jesus, vai falar da igreja, está nesse texto.
Esse texto fala da morte de Jesus, da sua descida à mansão dos mortos, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua autoridade, do seu poder sobre toda a realidade. Aí agora repare, no versículo 18. Versículo 18, Pedro vai chamar a atenção para a morte de Jesus, né? E pelo fato de Jesus não merecer aquela morte. Ele era o justo, é o que ele diz aí. Ao contrário de mim e de você, que somos injustos. Nós merecíamos essa morte. E por causa dessa morte, nós somos conduzidos, levados a Deus. Ele foi morto, sim, mas ele ressuscitou. Nos versículos 19 e 20, é que a gente encontra, assim, uma das maiores dificuldades dos comentaristas bíblicos, vamos dizer assim. Né? Os comentaristas, os exegetas, gastam páginas e páginas para poder pensar sobre as hipóteses do que aconteceu aí. Há uma longa discussão, por exemplo, sobre que pregação é essa. Como assim? Ele foi lá e pregou. Pregou para quem? Que espíritos em prisão são esses? Como que é isso? E a gente não tem tempo para entrar aqui nessas minúcias, por isso eu vou direto para a conclusão. Eu gosto muito daqueles programas de comida. E aí eu gosto muito, Alguém Alimente o Fio, os programas do Anthony Bourdain, eu gosto também, os programas brasileiros, tem vários, Masterchef e tal, eu gosto muito. E é muito legal, tanto ver o processo, como que a pessoa faz a comida, assim como o prato chega. Não dá aqui para a gente mostrar o processo de como chega a essa conclusão, não dá tempo. Então eu vou direto para o prato, eu vou direto para a mesa. Qual é a conclusão que os comentaristas chegam aqui? Imagina que há um Twitter, um Telegram, um Zap, um Facebook, um jornal, uma mídia que tem acesso a toda a realidade, visível e invisível, material e imaterial, espiritual e física. Imagina isso, pensa nisso. Se existisse essa mídia, a vitória de Jesus, a ressurreição de Jesus, a soberania de Jesus estaria estampada na primeira página. Ele venceu, ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo. Ele é maior do que toda a realidade. É isso que esse texto está dizendo. Ninguém ficou sem saber que Jesus venceu a morte, que Ele é soberano sobre toda a realidade. É essa a ideia desse texto. E o Noé e a sua família, os 8 que foram salvos, citados aí no texto, eles são símbolos dessa paciência de Deus em salvar, dessa longanimidade de Deus em salvar. Você vai se lembrar, entre o período em que Noé começa a montar a arca até o tempo em que o dilúvio chega, passa um período longo. E através de Noé, Deus vai anunciando o seu juízo. Aí chega o versículo 21. No versículo 21, o Pedro fala da água, que corresponde agora ao batismo. É um símbolo, é um símbolo poderoso. É um símbolo poderoso para a nossa fé. Porque ele lembra a gente que a água do batismo não serve apenas para limpar a eventual sujeira do nosso corpo. Ele vai dizer que esse batismo, ele é um símbolo de uma boa consciência para com Deus. De uma mente que foi renovada pelo Senhor. De uma vida que passa a viver a partir de uma nova categoria. Que não é guiada mais pela sua própria opinião, pela sua própria visão de mundo, mas por aquilo que Deus fala, por aquilo que Deus diz, por aquilo que Deus orienta. E ele termina o versículo 22, falando, repetindo, recordando a ascensão de Jesus aos céus, a sua soberania, reafirmando a sua autoridade. Esse é o nosso texto, então a gente vai recolher dele algumas lições. A primeira lição é a seguinte: a morte e a ressurreição de Jesus, elas dão sentido ao meu sofrimento e ao seu sofrimento hoje. Vou repetir. A morte e a ressurreição de Jesus dão sentido ao seu sofrimento e ao meu sofrimento
hoje. Volta aí no versículo 17, do capítulo 3, um versículo antes do nosso texto. Olha a deixa que o Pedro, né, com perdão da redundância, deixa para a gente. Né? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, e aí ele continua o texto. Então assim, ele vai relacionar o nosso sofrimento com o sofrimento de Jesus. Eu repito, se o próprio Jesus sofreu, é uma ilusão achar que a gente vai passar pela vida incólume sem lidar com algum tipo de sofrimento. E aí compreender o sofrimento de Jesus, compreender a morte de Jesus, é importantíssimo para a gente. Por quê? Para a gente perceber que há um sentido, há uma razão, há um motivo para a nossa dor também, não é em vão. Nós não fomos abandonados por Deus, sabe aquela coisa do Deus relojoeiro? Né? Deu corda no mundo e foi embora porque ele tinha mais o que fazer. Não existe isso, isso não é fé cristã. Nós não temos um Deus indiferente. Né? Outra coisa, nós não estamos sofrendo porque estamos pagando pelos nossos pecados. Sabe, né? É muito engraçado quando o pessoal fala isso. Eu colei chiclete embaixo da mesa da Santa Ceia, já ouviu essa? Né? Eu colei chiclete. Eu joguei pedra onde? Na cruz. Joguei pedra na cruz. Estou pagando pelos meus pecados. Não. Não, sabe por que isso está acontecendo? É Deus castigando. Né? É Deus castigando. Eu já ouvi isso. Né? A pessoa virar para outra e falar, sabe por que isso está acontecendo com você? É a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Misericórdia. Misericórdia. Sabe sobre quem a mão de Deus pesou? Sobre Jesus. Na cruz do Calvário. Quem pagou pelos nossos pecados foi Jesus. Na cruz do Calvário. Não somos nós, não somos nós. O nosso sofrimento, ele é decorrente do pecado. Do pecado que habita em nós, do pecado que habita na estrutura que a gente vive, no mundo que a gente vive, na realidade que a gente vive, marcada pelo pecado, naquela decisão maldita dos nossos primeiros pais, que deram as costas para Deus. É por isso que a gente sofre. Sofre mais, sofre menos, sofre de um jeito, sofre de outro, mas eu e você hoje vivemos à luz da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Não é o meu sofrimento e o seu que tem que guiar a nossa vida. Pelo contrário. Olha como é que o Paulo ajuda a gente a entender isso. Romanos capítulo 5 é um texto excelente, quando ele fala sobre a nossa justificação. Ou seja, o fato de Jesus ter nos tornado justos, não a gente mesmo ter encontrado essa justificação. Ele é até meio arrojado, vamos dizer assim. Romanos 5, versículo 3, ele diz, mas também nós nos gloriamos. Nos gloriamos. Quase que a gente tira até uma onda, o Paulo está dizendo assim. Né? Nas próprias tribulações, nas próprias dificuldades. Porque a gente sabe que a tribulação produz perseverança. Ou seja, você lida com um problema e não foca no problema, você foca em Deus. E aí você vence aquele problema. Pensa na sua vida, na sua caminhada. As lutas que você enfrentou até aqui e que você colocou diante de Deus. E passou. Você venceu. Você superou. Doeu, machucou, você chorou, mas passou. A tribulação produz perseverança. Espera aí, vamos lá. Eu vou conseguir. Deus está comigo. Eu não estou sozinho. A perseverança, diz o Paulo, produz experiência. Opa, espera aí. Já passei por algo assim. Não preciso arrancar os cabelos da cabeça, não. Deus estava comigo lá atrás, por que Ele não vai estar comigo agora? Espera aí, um passo de cada vez. Aliás, para usar as próprias palavras de Jesus, basta a cada dia o seu mal. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Por que eu vou duvidar? Se Ele me ajudou no passado, por que Ele não vai me ajudar agora? Se o pior acontecer, eu sei que Ele está comigo.
Eu não estou sozinho, por isso eu posso ter esperança. E a justificação que ele dá para isso, na continuação do versículo, é o seguinte: ele faz isso por mim, não porque eu mereço, mas porque, olha o finalzinho do versículo 4, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Há um autor que eu gosto muito, que é o Henry Nouwen. Ele morreu há muito tempo, em 1996. Ele era um padre, né, holandês, radicado nos Estados Unidos, autor prolífico, muitos livros ele publicou. Um deles chama O Sofrimento que Cura. O Sofrimento que Cura. Qual é o convite do Henry Nouwen? É esse mesmo convite que a gente está fazendo aqui. Ele quer dar um sentido para o nosso sofrimento. E aí ele está escrevendo especificamente para pastores. E aí ele diz assim, nesse livro: nada pode ser escrito sobre o ministério pastoral sem uma compreensão mais profunda, pelas quais o ministro pode colocar à disposição os seus próprios sofrimentos como uma fonte de cura. Como assim, Diego? Não é? É exatamente o que o Paulo acabou de falar. Você já sofreu alguma vez na sua vida? Você já teve dificuldade alguma vez na sua vida? Você já chorou alguma vez na sua vida? Você sentiu uma dor que você achou que você não ia superar em algum momento da sua vida? Então você sabe do que eu estou falando, do que o Henry Nouwen está falando, do que o Paulo está falando. Sabe o que você faz com essa dor? Primeiro você leva ela para Jesus. E depois disso, você coloca ela à disposição dos seus. Porque vai chegar alguém para conversar com você, para olhar nos seus olhos e dizer: olha, está doendo. Olha, eu não sei o que fazer. Olha, eu não sei como agir. Olha, eu acho que Deus me abandonou. Porque se eu estou lidando com isso, com isso e com isso, Deus não me ama. E aí você vai olhar nos olhos dele e vai dizer: peraí. Sabe quem já passou por isso? Jesus. Sabe quem já passou por algo muito parecido? Eu. Quando eu enterrei minha mãe, quando eu me divorciei, quando meu filho saiu de casa. Cada um de nós tem as suas dores, as suas dificuldades. A gente vai compartilhar. Foi isso que aconteceu com Pedro, com Paulo, com Tiago. Foi o primeiro mártir da igreja. Você vai olhar para a história da igreja, você vai encontrar homens como o David Brainerd, missionário entre os índios do século XVIII. O homem estava noivo, não conseguiu se casar porque foi pregar, morreu. Morreu. Antes de se casar, quem conta a história dele era quem seria o sogro dele, o Jonathan Edwards. Escreve um livro contando a vida do David Brainerd. Você já cantou Maravilhosa Graça? Dá uma olhada depois, dá um Google no John Newton, o autor do Maravilhosa Graça. Dá uma olhada na vida daquele cara. Você já leu O Peregrino? Quem escreveu foi o John Bunyan. Dá um Google depois, na história do John Bunyan. Aonde que ele escreve O Peregrino? O que ele passa no período da vida dele em que ele escreve O Peregrino? Você conhece um camarada chamado Horácio Spafford? Não, mas você já deve ter cantado assim. Talvez não, né? Se paz a mais doce me deres gozar. Já cantou? Esse homem escreve essa música depois de perder 4 filhos. 4 filhos. 4 filhas, melhor dizendo. Numa tragédia. Depois disso ele escreve essa música. Sabe por quê? Porque o sofrimento e a morte de Jesus deu sentido ao sofrimento deles. Se eu e você olharmos para o nosso sofrimento apenas da nossa perspectiva e da perspectiva da realidade, a gente chuta o balde. A gente se abandona. Essa é uma primeira lição. A segunda lição é a seguinte, não é? Ainda no versículo 18, a morte e a ressurreição de Jesus, elas são suficientes para a nossa salvação.
A morte e a ressurreição de Jesus, elas são suficientes para a nossa salvação. Olha o versículo 18, ele fala que Jesus morreu uma única vez, pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Se você me perguntar, Diego, o que eu preciso para andar com Jesus? O que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser encontrado por Jesus? O que eu preciso para viver esse amor? Para que o meu sofrimento tenha sentido à luz do sofrimento de Jesus? O que eu preciso? Você precisa abraçar Jesus. Você precisa confessar a sua fé em Jesus. Você precisa abrir o seu coração, né? E eu sempre faço menção dessa imagem maravilhosa que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor que está de braços abertos. Está de braços abertos. O João coloca nesses termos, né? Filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, Ele é a oferta, Ele é o pagamento pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda do mundo inteiro. O que o João está dizendo aqui? A morte de Jesus, a sua ressurreição, é suficiente para resgatar toda a humanidade. Todo o gênero humano, de todos os tempos, inclusive aqueles que nasceram e morreram antes mesmo de Jesus encarnar, de Jesus nascer no ventre de Maria. É por isso que Jesus tantas vezes vai ser enfático nesse sentido. Por exemplo, em João 6, ele vai dizer o seguinte, olha, todo aquele que o Pai me dá, vai vir a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora, porque o caminho de Deus está aberto diante de nós por aquilo que Jesus Cristo fez por nós e não por aquilo que nós fazemos. Eu já contei essa história aqui para vocês algumas vezes. O Philip Yancey tem um livro que chama Maravilhosa Graça. Se você não leu, vale muito a pena ler. É a grande obra do Philip Yancey, que é um jornalista estadunidense, e que ele conta várias histórias sobre a graça, e é muito legal. No capítulo 4 desse livro, ele fala de um encontro entre vários pensadores cristãos que aconteceu na Inglaterra. E o pessoal estava discutindo sobre vários temas relacionados à fé. E lá pelas tantas surgiu a seguinte indagação: o que é exclusivo do cristianismo? O que só tem na fé cristã? Nenhuma outra religião tem. E aí o pessoal começou a indagar, bom, será que é a encarnação? O fato da divindade em algum momento habitar entre nós? Não, várias religiões têm alguma ideia de encarnação. Bom, será que é a ressurreição? Não, outras religiões também aqui e ali falam de alguém que em algum momento voltou a viver, mas depois morreu de novo e tal. Então, assim, não sei se é exclusiva a ressurreição. Nisso, chega na sala o C.S. Lewis. Chega na sala o C.S. Lewis. As Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E aí o C.S. Lewis pergunta, gente, o que está acontecendo aí? Qual é a discussão? E aí o pessoal fala para ele, de bate pronto, o C.S. Lewis nem pisca. Mas isso é fácil. É a graça. Essa é fácil, é a graça. Aí o pessoal tenta debater ali, ver se é isso mesmo e tal, mas a ideia do amor de Deus que vem na nossa direção, sem contrapartida, sem nada que eu e você precisemos fazer, é única, é exclusiva, não existe em nenhuma outra religião. Aí ele começa a elencar. Bom, no budismo você tem ali o caminho dos 8 passos. Na doutrina hindu você tem o karma. No judaísmo há a aliança, tem que cumprir ali os passos da aliança. No islamismo tem o código de lei que você precisa cumprir ali. Então, assim, só a graça oferece um caminho sem contrapartida. Sem algo que eu e você precisemos fazer. O amor de Deus se revela a nós incondicional.
Não é à toa que muita gente vai falar do escândalo da graça. Do escândalo da graça, porque é ela que nos aproxima de Deus. Mais uma vez, o justo pelos injustos. Você vai se lembrar, por exemplo, da mulher conhecida, né, como mulher adúltera. O que salva ela de ser apedrejada? A graça. Você vai se lembrar dos 2 filhos perdidos, porque a gente só destaca um, o que foi embora, como se o que tivesse ficado em casa tivesse feito tudo certo. Os 2 filhos perdidos são salvos pelo quê? Pela graça. É a graça que restaura o Pedro, mesmo ele tendo negado Jesus. É a graça que restaura o Paulo, mesmo ele tendo perseguido a igreja. É a graça, meu irmão e minha irmã, que traz você aqui nessa manhã, que me traz nessa manhã, para que uma vez mais a gente ouça o Evangelho. E reflita sobre a nossa vida com Deus. Isso é graça. Isso é favor imerecido de Deus. Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Jesus são suficientes para a nossa salvação. E uma terceira lição, e a gente caminha para o final, é algo que a gente precisa pensar também, especialmente nesse tempo que precede a Páscoa. Não é? A morte e a ressurreição de Jesus dão sentido aos símbolos da nossa fé. Dão sentido aos símbolos da nossa fé. Como eu falei, o Pedro faz referência aos tempos de Noé, ao dilúvio, ao juízo de Deus. E ele parte dessa ideia para falar do batismo. Você se lembra do seu batismo? Teve gente que foi batizada quando era criança, não é? Você se lembra da sua profissão de fé? Você se lembra da última ceia do Senhor que você participou? Esses sacramentos, como a tradição da igreja chama, ou seja, um sinal visível de algo invisível, são sinais para a gente sempre recordar a razão da nossa fé, daquilo que Deus faz na nossa vida. É simbolismo, gente. É uma linguagem simbólica. A gente precisa desses símbolos. Senão, por exemplo, a gente nem ia conseguir andar na rua. Ia todo mundo bater um no outro. Já viu aquelas cidades que o trânsito é caótico? Né? A gente pensa, meu Deus, como é que o pessoal dirige ali? Porque a gente precisa dos símbolos para nos orientar de alguma maneira. Por isso que eles não devem ser negligenciados. E muito menos tratados assim como mera rotina, como mero evento, não. É por isso que Jesus manda que os seus discípulos sejam batizados. Por quê? Porque batismo não é só banho. Um pouquinho de água na cabeça. A ceia não é só uma refeição, não é só pão, não é só vinho, tem um significado maior. Dá uma olhada aí no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, versículo 1. Olha o que ele fala. Despojando-vos, ou seja, pondo de lado, abandonando toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, desejem ardentemente. A imagem que ele usa é maravilhosa. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aí olha o que ele diz no final. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você tem essa experiência de que o Senhor é bom? Eu consigo identificar na minha vida, na minha caminhada, experiências com a bondade de Deus, a ponto de dizer, é por isso que ele fala de uma boa consciência, renovada por Deus. Como Paulo disse, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Olha a linguagem simbólica que o Paulo usa. Eu, mediante a lei, morri. Ele não morreu, ele estava vivo, né? Ele está falando de forma figurada. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Linguagem simbólica, ele estava vivo, conversando, escrevendo a carta. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha aí o versículo 20, ele explica. Por causa disso, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso aqui é viver à luz da vida, do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Será que eu e você podemos dizer isso hoje? Será que a gente pode dizer, eu estou crucificado com Cristo? A minha vontade não importa, o que importa é a vontade de Cristo. Eu preciso ter a perspectiva do meu sofrimento à luz do sofrimento de Cristo. Por quê? Porque nós estamos num tempo propício para fazer isso. Daqui a 2 semanas nós vamos celebrar a Páscoa. E a gente sempre brinca, né? O pessoal bate no coelho, bate no chocolate. Não faça isso, gente. Não bate no coelho, deixa o coelhinho lá. Não é? Não bate no chocolate. Mas se for diet, melhor ainda, né, Vitor? Se não for diet, aí tem que tomar insulina, mas fazer o quê? Né? Não bate, não precisa. O que a gente não pode abrir mão é de entender o significado da Páscoa. O significado da morte e da ressurreição de Jesus. Porque Ele é modelo para a nossa vida, porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou. E o que Ele fez é suficiente, por exemplo, para dar sentido para a nossa vida. Direção, norte, propósito para a nossa vida. O que Ele fez é suficiente para a nossa salvação. O que Ele fez enche de significado os símbolos da nossa caminhada cristã. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que a sua palavra fale ainda mais ao seu coração. Amém?